não faz sentido eu entrar nessa briga, cara. Eu tenho esse produto, eu trabalho com ele, mas não é onde eu quero ser conhecido. Não quero ser conhecido como o mais barato, eu quero ser conhecido com um atendimento diferenciado. Para você alcançar um cliente, muitas vezes você tem que abrir mão de outra parcela de cliente. Com certeza foi a forma que o vendedor foi influenciando ele no atendimento, agregando valor ao produto. Quem se posiciona melhor, lucra mais. Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Maestria do Varejo. E olha só que hoje a gente tem um assunto, esse assunto é aquele que dá uma raiva. É quando que você olha para o seu concorrente e fala assim, fila da mãe, como é que ele faz isso? Afinal de contas, o que fazer quando o concorrente vende mais barato do que você? Qual é a estratégia? Qual é a ação? Qual é a forma que eu tenho que conduzir para combater esse meu concorrente? Eu quero trazer aqui para vocês estratégias práticas para que vocês saibam quais são as guerras que vocês precisam enfrentar, quais são as batalhas que vocês têm que ir de fato ali armado com a faca no dente para poder pegar o seu concorrente. E ao meu lado está aqui meu sócio e parceiro que vai trazer muito insight com vocês, Fabiano César. Boa tarde, bem-vindos. Sim, é isso aí mesmo. Hoje a gente vai falar muito sobre esse tema aí que o concorrente vende mais barato e o que eu faço. Isso se fala quando a pessoa não tem consciência do seu posicionamento. Então pensem nisso. Tudo parte do posicionamento. Para quem eu quero vender e como eu quero vender. E olha, se esse assunto já fez sentido para você, não esqueça, clica aí no botãozinho seguir. Gente, ó, eu vou parar aqui agora. Vou dar 10 segundos, né? É só você clicar nessa telinha aqui, ó, no botão de seguir, para você poder acompanhar todos os episódios que a gente vai trazer para vocês, no sininho para você ser notificado e já deixa o seu like, isso é importantíssimo para que a gente de fato consiga trazer conteúdos que se conectem com a tua realidade, tá bom? Então bora lá. Se ainda não clicou, clica aí no seguir rapidinho, 2 minutos. Foi? Agora sim. Vamos lá, Fabiano. Senão vai vir um balde d'água. Me lembrei daquele teu vídeo no Instagram. Você ficou esperando? Pensou que eu ia ganhar um balde d'água na cabeça? Você achou mesmo que eu ia levar uma bolada na cabeça? Não, não. Olha só, Fabiano, quando a gente fala de preço, né, concorrente vendendo abaixo do meu preço e o meu preço já está com uma margem enxuta, já estou com uma briga acirrada para o meu fornecedor conseguir, de fato, dar esse desconto para mim. E aí, cara, como é que é? Como que eu sei se eu tenho que baixar meu preço ou se eu tenho que assumir a derrota ali com o meu concorrente? Cara, isso depende muito do posicionamento, né, Fábio? Como que tu vai se posicionar no mercado? Tu quer se posicionar como a mais barata? Tu quer se posicionar como a que tem maior variedade? Tu quer se posicionar como a maior loja? Tu quer se posicionar como o melhor atendimento? Tu quer se posicionar... Qual é o teu diferencial? Se for o teu diferencial for só preço, tu vai ter sim que entrar nessa guerra de preço com o teu concorrente, não tem saída. Mas não existe só esse posicionamento, né, Fábio? Uhum. Quem falou que aquele cara que está comprando naquela loja lá que é o mais barato é o teu perfil de cliente? Tem muitos clientes que não querem só o preço, eles querem um atendimento de qualidade, eles querem um pós-venda, eles querem garantia, eles querem qualidade do produto. Então, assim, bom, não é só guerra de preço, a questão é se posicionar. E aí, para isso, você precisa definir: é preço? É qualidade? O que você tem que fazer é avaliar principalmente se a briga que você vai enfrentar vai te trazer uma margem saudável ou não. E quando eu falo de margem, eu não estou falando só da margem em percentual, mas sim margem de lucratividade. Porque às vezes eu posso ter um produto em que ele vai me dar uma margem abaixo da média do que acontece da minha loja, da margem efetiva. Então, digamos que eu tenho uma margem aqui de 20%. Essa é a minha margem efetiva. Minha margem média efetiva é de 20%. E aí, eu vou fazer uma ação, para poder combater o produto, o preço do meu concorrente, e a minha margem ela vai ficar em 10%. Pô, cara, mais do que a metade do que a média dos meus fornecedores estão me entregando. Só que tá bom, mas se eu entregar 10% e ele me proporcionar um aumento no meu giro de 40%,
Será que sustenta a rebaixa a rebaixa de preço que eu estou dando? Então, se eu conseguir reduzir a minha margem para poder ficar com um preço mais acirrado com o meu concorrente, ou até abaixo dele, mas eu ter uma garantia que eu vou girar meu estoque, pô, faz sentido eu às vezes entrar nessa batalha com Isso ele. é uma conta que o empresário normalmente não sabe fazer, né, Fábio? Porque a gente já mostrou isso para algumas pessoas, né? Pô, Fabiano, mas com 10% não dá. Mas se durante 2 meses tu girar isso 4 vezes, isso virou 40%, porque tu pega aquele dinheiro, virou, girou, 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 ele virou 40. Ah, aí faz sentido, porque volta a ser 20, que era o que ele queria. Então, às vezes é muito raso o pensamento de alguns empresários, né, Fábio? Ficam só na margem bruta, naquilo O que. percentual de margem, ele não paga a conta, e vocês precisam entender isso. Quando a gente fala de margem percentual, seja 10, 15, 20%, não é isso que vai pagar a conta. Não é isso que vai pagar suas duplicatas, não é isso que vai pagar o boleto da sua loja. O que vale é o lucro, é o quanto que eu estou recebendo em reais, em dinheiro ali, ó. Porque eu posso ter um produto que me dê uma margem merda, uma margem muito baixa. Só que se ele acelerar e me der um maior giro de vendas, pô, ele vai me dar. Às vezes eu tenho um produto de margem de 30% que me dá um lucro bruto de 100 mil reais. E às vezes eu tenho um produto que me dá uma margem de 10% e um lucro bruto de 300 mil reais. O que é melhor para você? Um produto de 30%, margem de 30%, que dá 100 mil para você de financeiramente, um lucro bruto para você, ou um produto de 10 mil que deixa 300 mil de lucro bruto? Aí vem aquela frase que a gente fala, né? Faturamento, ele enche o ego do empresário, mas o que enche o bolso é o lucro. Então não dá para se basear no faturamento, né, Fábio? Não é porque, eu estou vendendo mais, eu estou vendendo menos, mas quanto que eu estou lucrando na última linha? E essa guerra de preços, essa batalha de preços, ela nem sempre é saudável. Você tem que escolher as suas batalhas, né? Não dá para ser o mais barato em tudo. E aí muitas vezes o empresário se engana porque muitas vezes o empresário tem um olhar errado quando ele olha para aquele concorrente. Ele olha com o olhar de cliente e não com o olhar de empresário. E o cliente tem justamente essa percepção que aquele empresário está querendo mostrar. Ou seja, ele não é o mais barato em tudo. Ele é o mais barato naqueles produtos isca. E aí aquele marketing que aquele concorrente está fazendo impactou esse outro empresário aqui como se ele fosse um cliente. Não! Não é tudo mais barato lá, não se iluda. Ele tem 10 itens mais baratos, mas o resto é tudo mais caro que na tua loja. Pode ter certeza. Só que para isso precisa pesquisa de mercado, né, Fábio? Precisa ir lá, conhecer a concorrência, entender a concorrência. Não basta só tu dizer, o meu concorrente vende mais barato que eu. Mas o que tu faz para entender se isso realmente é o que tu pensa? Tu vai lá, você visita, você tem uma equipe que visita o teu concorrente, entende se tudo realmente está mais barato? Não. O que está mais barato lá é aquele produto que o cliente tem percepção de valor e isso enganou até você. Então não se iluda. Não é porque aquele cara que tem a lojinha lá de chinês lá, tudo lá é mais barato. Não, não. Tem produtos que são mais baratos e tem vários produtos que têm margem. Então faça pesquisa de mercado, entenda realmente qual é a verdade dentro disso tudo que você está achando, para que daí sim você compre as batalhas certas e não todas as Não, tá batalhas. maluco, né? Uma vez eu sou maluco do Natal, né? Gente, pensa num cara doido do Natal, sou eu. Sabe, lá em casa, Fabiana, tem um ritual. Quando chega no Natal, a gente vai montar a árvore. Eu coloco lá o Esqueceram de Mim, sabe lá o Esqueceram de Mim, o filme? Eu coloco lá na televisão, aí eu abro um vinho, um petisco, aí eu coloco uma musiquinha no fundo rolando música natalina, aí eu sento com a minha filha, com a Camila, e a gente começa a montar a árvore e começa a brincar. A Bia fica sentada, né? A Bia fica sentada no sofá e quando chega pra colocar as bolinhas, aí ela vem. Mas assim, árvore de Natal. Eu fui, por exemplo, num Carrefour da vida. Pô, o Carrefour tá com uma árvore mais barata do que o chinesinho. Ué, mas o chinesinho não teria que ser mais barato do que um Carrefour da vida? É, Então, olha como é diferente, né? Às essa vezes você tem a percepção. percepção, os enfeites podem estar mais baratos do que no Carrefour. Então a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque as referências que nós estamos buscando, pesquisa de mercado. Será que, igual você falou, pô, tem que visitar meu concorrente, mas isso tem que ser algo dentro do teu calendário. Dentro da tua programação, você ter ali, pô, todo sábado o meu gerente de loja, não precisa ser você dono de loja.
O meu gerente vai rodar 2 concorrentes. E aí, ele não é que vai rodar e vai lá, vai olhar, pô, deixa eu ver os produtos. Não, ele tem que sair com uma lista do que ele precisa analisar. Ele precisa analisar preço, ele precisa analisar. Nesse sábado, você vai analisar a categoria tal. Por exemplo, vamos falar aqui de maquiagem, cosméticos. Então, linha de cosméticos, nesse sábado tu vai olhar a linha de tintas, né? Tintas que chama, né? Tintas de Tintura de cabelo. Tintura de cabelo, né? Você vai analisar essa tintura de cabelo. No próxima semana tu vai, que é o segmento capilar, né? Que a tintura fica dentro de capilar. Então, na outra semana tu vai analisar, por exemplo, a linha de maquiagem. Na outra semana tu vai analisar cuidados com a pele. Então, isso tudo faz com que o seu gerente ou você vá até esse concorrente com um objetivo. E esse objetivo vai ser o quê? Pesquisa de marca, pesquisa de preço e pesquisa de exposição no VM, né? Porque tá tudo interligado aqui. Às vezes, pô, como é que eu sei que o meu concorrente qual é o curva A de vendas do meu concorrente? Pô, é fácil. É só olhar a exposição dele. Olha a exposição, aquele produto ali que está com preço atrativo e que está com mais disponibilidade de mercadoria. Tá com a né? gôndola cheia, tá na linha dos olhos, tá com preço É bom. o curva A. É ali onde ele está conseguindo vender mais, né? E aí você fala assim, pô, aí eu não consigo bater o preço dele, mas quando você olha para a exposição do teu concorrente, ele tem 10 vezes mais exposição daquele produto do que você. Ou seja, ele vende muito mais do que você, e isso faz com que ele diminua a margem e ganhe no E giro. aumenta no giro. E aí, Fábio, fica muito claro que não é para olhar a tua concorrência com um olhar comum, tem que olhar com um olhar crítico, né? Entrar lá e entender por que aquele produto está posicionado naquele lugar, por que ele está o jeito de precificar daquele jeito. E outra coisa, tu estava falando aí de estratégia o que buscar lá, o que entender, né? E aí eu te digo, é legal separar por categoria, igual tu falou, mas dentro da categoria, quais são os 10 mais vendidos dessa minha categoria? Porque os 10 mais vendidos é o que as pessoas têm noção de valor. Cara, é muito importante você entender que ele não vai ter percepção de valor de todos os teus produtos. Ele vai ter percepção dos 10 mais vendidos. E aí, se nos 10 mais vendidos tu tá batendo o preço que o cara tá indo bem, beleza, no resto pode precificar até mais alto que ele. E ele faz isso também contra você. Ele olha a guerra de preço contigo naqueles produtos que são os mais vendidos dele, que o público dele tem mais percepção, e pode ter certeza que aqueles que não estão nessa lista, o preço dele é até mais caro que o teu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Colchão. Se você vai trocar um colchão, tu consegue ter comparativo de preço, certo? Sim, claro. Tu vai conseguir comparar preço. Então, eu como cliente, eu tenho uma percepção de preço, se o colchão é caro ou barato. Só que aí quando você chega na loja de colchão, o que eles fazem com você? Eles vão lá, eles vendem um travesseiro da NASA, eles vendem uma capa impermeável. Agora a pergunta é, na hora que você está escolhendo o colchão, tu tem uma percepção de preço de quanto que custa aquele lençol que é impermeável, né? Tu sabe isso? Tu nunca vai saber o preço de uma capa de colchão, de um edredom, de um lençol, tu não vai saber o preço de tudo. Tu sabe o preço do colchão porque tu estava comparando o colchão em outros lugares. Mas mesmo assim, Fábio, tu sabe que aquele colchão ali, ele é mais barato do que naquele lugar, ou mais caro do que naquele lugar. Mas não necessariamente é o colchão que tu vai comprar. Até aconteceu uma história, um amigo meu ontem estava me contando que ele tem uma pousada e tal. E ele falou, pô, Fabiano, eu tava vendo o preço das camas. Pô, cama 5 mil, 6 mil. E de repente eu entrei numa loja e vi, caraca, essa cama aqui, 5 mil, meu público ia gostar, que é uma pousada um pouco mais premium e tal. Aí ele olhou o preço, 16 mil, ele falou, não, mas daí tá muito fora do 5, 6 que eu tava vendo. Ou seja, resumindo a ópera, ele comprou a cama de 16 mil porque o cara fez uma condição de pagamento lá que cabia no bolso dele. Cara, ele foi para comprar a cama de 5 mil só para comparar com outro lugar. Mas aquela cama que ele viu lá de 16 mil era tão top e condizia muito mais do que com o cliente dele do que a de 5 que ele comprou a de 16. Então, assim, veja bem. Não é porque aquele produto isca está naquele preço, não é porque o concorrente tem aquele produto lá na promoção que o teu cliente busca aquele produto.
Não é assim, não é uma verdade absoluta. Muitas vezes aquele cliente que está comprando lá naquela loja do preço mais barato não é o teu cliente. E aí a gente volta para o posicionamento, né, Fábio? Qual é o teu posicionamento? Qual é a persona que tu quer atender? E Quem é o teu público-alvo? isso daí é interessante porque não é da noite pro dia que uma pessoa começa a vender colchão. Para você vender um colchão, o que que você precisa fazer? Você precisa conhecer um pouco daquele produto. Tu precisa estudar aquele produto para você poder falar sobre os benefícios para o teu cliente. Então, a gente vê o que que fez o seu amigo sair de um colchão de 5 mil e comprar o 16 mil. Com certeza foi a forma que o vendedor foi influenciando ele no atendimento, Agregou valor. agregando valor ao produto. Então, vai ter produto que a gente precisa entrar numa briga acirrada de preço? Sim, vai ter alguns produtos que eu vou brigar, mas vai ter produtos que eu não preciso entrar nessa briga de preço, que eu posso trabalhar com o meu cliente em cima de agregar valor. Eu posso trabalhar com o meu cliente e na experiência dele na minha loja. Exato. E é isso que é aí que está a total diferença quando você vai para um atendimento um pouco mais qualificado, quando você de fato entende quais são os diferenciais em questão de preço e valor. O problema é que a gente fica muito na disputa do preço, 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 e a gente esquece que nem tudo é preço. Muitos clientes querem experiência ao invés de preço. E aí, tu pode virar para mim e falar assim: ah, Fabiano, mas então a minha loja não é premium. Mas não é só em loja premium que o cliente busca um atendimento de excelência, um atendimento diferenciado. Em qualquer tipo de loja, tu pode dar um atendimento diferenciado, Fábio. Basta você treinar a tua equipe para isso. Se a tua equipe souber abordar um cliente e atender ele positivamente, entender do produto que vende, ele vai prestar um serviço de excelência no atendimento. E aí, se tu tiver um pós-venda eficiente, uma garantia eficiente, você vai prestar um serviço de excelência, mesmo a tua loja não sendo uma loja premium, de produto caro ou de produto... Porque as pessoas têm muito essa visão. Ah, eu só posso prestar um serviço de excelência se eu cobrar muito caro pelo produto, ou se o meu produto for um produto caro. Isso não é verdade. Não, cara. Ah, E você me fez eu lembrar que eu dei risada de uma vendedora, de um treinamento que nós fizemos para uma mentorada nossa, premium, do Maestria do Varejo, e que a gente foi na loja, a gente passou 2 dias, né, numa imersão com a equipe dessa empresária, e no final a gente deu um treinamento para a equipe de vendas. E nesse treinamento a gente falou muito sobre ticket médio. É uma rede de lojas que tem um ticket médio em torno de 80 a 90 reais. O ticket médio maior que tu pode fazer ali é 100 reais, o que elas fazem hoje, 120. E essa era uma vendedora, gente, que estava sem vício, uma vendedora nova na loja, que participou desse treinamento junto com a gente. E o que me chamou a atenção? Que no final do treinamento ela se engajou, pô, ela gostou demais. No dia seguinte, eu recebi uma marcação no Instagram. E você também recebeu uma mensagem no seu direct. E eu falei, mas quem é essa pessoa que tá me marcando? Não sei. E aí, quando eu fui ver, era a vendedora. E ela mandou uma mensagem agradecendo. E ela mandou uma foto, ela e com a cliente dela, com um monte de sacola na mão, assim, gigantes sacolas. E ela tinha acabado de fazer uma venda acima de R$ 1.000. eu fiz a maior venda da minha vida, ela falou. Ela falou, a maior venda da minha vida, com um monte de sacola, mais de R$ 1.000 de faturamento. E aí, ou seja, ela virou para mim e falou assim, cara, eu nunca achei que eu poderia Que entregar isso podia. daqui. Mas assim, experiência, né? Ela trabalhou o atendimento, ela mostrou. Certamente o cliente foi atrás de um produtinho ali de R$ 100, R$ 200, mas ele gastou 1.000. Assim como a gente escutou uma cliente de cosmético falando pra gente: ah, meu cliente entrou aqui atrás de uma base, acabei de fazer uma venda de R$ 600. Pô, mas o cliente entrou. Uma base é R$ 60 ali, dependendo, né? Então, é sobre isso, é sobre você não vender só o que o teu cliente está querendo, é entender a necessidade dele e mostrar outras oportunidades dentro daquilo que ele trouxe para você. E voltando pro intuito do podcast, é sobre isso, né? Não fica só nessa pressão de que o teu concorrente está vendendo mais barato, porque nem todo mundo que está entrando na tua loja quer aquele produto do teu concorrente. E às vezes, ao invés de tu trazer esse olhar para dentro da tua empresa, tu fica só preocupado com o que o teu concorrente está baixando o preço, está fazendo, e tu fica justificando a falta de vendas da tua empresa com isso. E não é verdade. Uhum. Muitas vezes o atendimento está mal feito, tem ruptura nos teus produtos curva A. Então, série de coisas que pode estar acontecendo, o teu marketing pode estar sendo mal feito e não é o teu concorrente que está melhor.
o preço. Ele está melhor em tudo. Ele está melhor no preço, no marketing, no atendimento, na quantidade de produtos, e aí não tem milagre que faça. Ou seja, não adianta só tu baixar o preço sem uma estratégia, né, Fábio? Simplesmente cortar o preço como estratégia é um erro, né? Você tem que ter uma estratégia para poder precificar da forma correta e aí trabalhar. Quando a gente fala de diminuir preço, né, a gente chama de... Existe duas formas. A remarcação de preço ou a demarcação de preço que você faz. O que é isso daí? É uma remarcação temporária, né? É onde você, pô, vou testar preço, que é o que a gente vem falando. Comece a testar preço dentro da sua empresa. Às vezes você está vendendo um produto que esse produto ele custa R$ 15, tu pode precificar ele a R$ 18, ele não vende, mas a 22, 23 ele vende. Então é começar a testar novos preços ali para você sentir aonde que ele vai performar melhor, né? Sem perder, obviamente, um olhar para dentro da sua concorrência, para dentro do mercado, senão tu não pode ficar fora do mercado também. Então, você remarcar o preço sem estratégia, isso pode impactar diretamente no teu negócio, porque às vezes era um produto que ele poderia até ser comercializado um pouquinho mais caro, por eu não ter uma noção de como é que está hoje o meu posicionamento no mercado, eu vou lá e rebaixo o preço, remarco ele acaba até vendendo, mas eu não olho para a lucratividade, eu não vejo qual que é o impacto que isso vai me dar na minha margem, porque eu estou olhando só no preço, eu não estou olhando na margem de lucro. E às vezes a margem de lucro fecha negativo. Tu tá falando aí, eu tô sem parar de pensar numa coisa que aconteceu agora semana passada com uma mentorada nossa. Ela tava vendendo produtos, ela tem um ticket médio aí na faixa de R$ 100, mas ela tem muito produtinho de R$ 5,99, R$ 19,99, R$ 29, sabe? Muito produto picado. E aí eu criei uma estratégia com o marketing dela que nós não vamos mais divulgar produtos R$ 5,99, R$ 19,99, ou seja, abaixo do ticket médio, né? Nós vamos transformar isso em kits. Olha só, eu reprecifiquei o produto de R$ 5,99 para R$ 10,99, ou seja, uma unidade antes saía por R$ 5,99, agora uma unidade sai R$ 10,99, mas no kit de 5 peças fica R$ 24,99. Ou seja, eu quero vender o combo, eu quero vender o kit. Aí sim faz sentido. A pessoa olha aquele produto e diz: caramba, um é R$ 10,99, mais 5 sai R$ 24,99, sai quase 2 de graça. Não, eu estou vendendo no mesmo R$ 5,99 que ela já vendia, só que num kit com 5. 5 de uma vez, ao invés de um por vez. E eu mesmo, dentro da loja dela, fiz com que a percepção de valor desse cliente melhorasse. Ele não foi na concorrência olhar se lá estava R$ 10,99 e aqui estava 5 por R$ 5,99. Dentro da própria loja, eu fiz uma comparação de preço. 1 por R$ 10,99 e 5 por R$ 24,99. Assim como em outros momentos, a gente já fez em outros clientes, né, Fábio? Aquela prateleira de escovas, lembra? Numa cliente nossa, aí a gente olhando, um monte de escova, 10 escovas, e tudo com preço diferente, uma longe da outra. Eu falei, cara, isso aqui vocês têm que unificar da seguinte forma: P1, P2 e P3. Lembra que a gente falou Sim, sim. daquela variedade de preço? Então eu tenho escova aqui de R$ 19,90, outra aqui de R$ 15,90, outra aqui de R$ 12,90. O cara olha e fala assim, pô, a de R$ 12,90 deve ser muito fuleirinho. E essa aqui também não precisa, R$ 19,90. Então vou levar de R$ 15,90. Mas se elas estivessem todas espaçadas, ele ia levar a primeira que ele olhou, ou ia ficar confuso e não ia levar nenhuma. Então o VM, o jeito de tu colocar os produtos na tua loja, até isso influencia na tomada de decisão do cliente. Ele compara ali mesmo o preço e não na concorrência, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as ações, né, que a gente gera, porque, pô, eu não sei o que eu vou fazer porque meu concorrente está vendendo mais barato, tá? A primeira coisa é você saber se o produto que você escolheu, que você está ali, de fato perdendo na venda, faz sentido para dentro do seu negócio. O que é fazer sentido? Se o seu público-alvo se conecta com ele, se você pode remarcar o preço dele e com essa remarcação ficar de olho no giro de estoque, porque se ele não dobrar pelo menos ali, né, não faz sentido a gente diminuir tanto a nossa margem. Então ele aumentar em 1,2, 1,3, né, até e vendo gradativamente o crescimento dele,
não faz sentido, às vezes, eu olhar para essa rebaixa de preço. Então, mais importante do que baixar o preço é olhar para o lucro bruto, que é o lucro de acordo com o giro da venda que você está efetuando. Segundo, eu não faz sentido eu entrar nessa briga, cara. Eu tenho esse produto, eu trabalho com ele, mas não é aonde eu quero ser conhecido. Não quero ser conhecido Como como mais barato. o mais barato, eu quero ser conhecido com atendimento diferenciado. E atendimento diferenciado parece clichê, né? Quando eu pergunto assim, qual que é o diferencial da sua loja? O atendimento. O atendimento da minha loja. Não é obrigação, Porra, é diferencial. não, é obrigação ter um atendimento diferenciado hoje, cara. Você não tem que. E para mim não é mais diferencial um atendimento. Desculpa. Para quem fala que meu atendimento é diferenciado, isso não é mais diferenciado. Hoje é obrigação se você quiser reter bons clientes dentro da sua empresa. Então, mas o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com, a gente falou aqui, agregar valor ao produto. Como é que eu agrego valor ao produto? Treinando o meu vendedor. Exatamente. Como é que o seu amigo comprou, em vez de 5 mil reais uma câmera, ele pagou 3 vezes mais, 16 mil? Por quê? Porque o vendedor foi capacitado, foi treinado para que fizesse um atendimento onde ele conseguiu aumentar a percepção de valor ali do cliente, fazendo com que ele gastasse 3 vezes mais. E às vezes o vendedor não entende isso, né? Porque ele não. Como saber se esse cliente é o cliente que vai comprar a cama de 16 mil? Esse meu amigo não entrou procurando a cama de 16 mil. Então, se ele não tivesse conhecimento do produto e não oferecer esse produto para todo mundo, ele não vai vender para ninguém nunca, né? Então, porque não tem como tu saber, o cliente não entra com uma plaquinha aqui, eu sou o cara que quero comprar o produto mais caro. Não, você tem que mostrar produtos de valor agregado e com diferenciais de qualidade para todos os teus clientes. E aí entender o que o teu cliente quer e ir chegando naquilo. Agora, se você já mostra diretamente o produto mais barato sempre, você vai sempre se posicionar como mais barato. E aí, Fábio, enquanto tu falava, eu me lembrei de um amigo nosso que se chama André. O André, tô com saudade dele até, né? Tá na hora da gente dar uma encontrada com ele. O André uma vez me chamou e falou, Fabiano, tu falou uma frase numa palestra ali que me chamou muita atenção e me marcou. Num reposicionamento de uma das minhas empresas, eu mudei a persona da empresa, né? O público-alvo meu mudou. E aí eu falei nessa palestra uma frase que marcou ele, que foi: para você alcançar um cliente, muitas vezes você tem que abrir mão de outra parcela de cliente. Para você atender esse cliente aqui de renda A, você tem que abrir mão do cliente de renda C e D. Você não consegue abraçar o mundo. Quem tudo quer, nada tem, né, Fábio? Então ele ficou chocado porque ele falou assim, cara, é verdade, eu preciso abrir mão, largar daquele cliente lá que não é o meu perfil de cliente para atender esse outro cliente aqui. Então nessa briga de preço, isso faz todo sentido. Você quer aquele cliente lá que só busca preço? Então busque fornecedores que te deem produtos e margem para você atender esse perfil de cliente. Ah, não, eu não quero esse cliente, Fabiano, que ele só quer preço, não é fiel. Então busque produtos de qualidade, atendimento e treinamento dos teus funcionários para atender esse cliente que busca um diferencial, que ele não quer ir naquela loja lá de preço. O agregar o valor, né, para você conseguir ter esse diferencial, ele está atrelado ao seu treinamento. Então, coloque hoje, a partir de agora na tua empresa, um treinamento com a tua equipe. Ah, Fábio, eu já faço treinamento. Ah, que massa. Qual que é a frequência que você faz? Ah, eu faço uma vez por mês. Cara, faz uma vez por semana. Treinamento de produto. E aí, toda semana, tu pode selecionar uma categoria diferente, tu pode selecionar um fornecedor diferente. Uma vez pode ser você que dá, outra pode ser seu gerente, outra pode ser os seus vendedores, a outra pode ser o seu representante, o teu fornecedor, treinando e instruindo a sua equipe sobre cada produto. Porque é só dessa maneira que você vai conseguir fazer com que eles vendam um determinado produto que tem até uma margem melhor na sua loja. Quantas vezes eu não vi produto que tem uma margem boa, só que o seu time não consegue vender ele porque não tem conhecimento, não tem instruções sobre aquele produto. Então, coloque isso em treinamento, converse com o seu time e, mais do que isso, a gente costuma cobrar resultado da equipe de vendas. Em vez de você cobrar resultado, cobre conhecimento. Conhecimento é algo que não está sendo cobrado hoje em dia nos treinamentos.
Você vai lá, gasta 1 hora, 30 minutos treinando a sua equipe de vendas, instruindo eles sobre o produto, faz investimento, desde de palestrante ali para poder estar junto com eles, e no final você não cobra conhecimento Faz o deles. coffee break e foi todo mundo para casa, né? E Ah, vai faltou todo só uma mundo. perguntinha, né, Fábio? Era só uma perguntinha simples, né? Me explica aí agora, então, o que tu aprendeu? Era só uma perguntinha. Esse produto aqui, qual que é o benefício dele? Me dê 3 características desse Exato. produto. Então, E sim. tem uma cliente nossa que ela faz o teatrinho que ela chama, né? É. E toda segunda-feira ela reúne a equipe, um vendedor é o cliente e o outro é o vendedor. E eles têm que. E aí a estratégia é diferente. Às vezes é vender um determinado produto, às vezes é fazer uma sondagem, às vezes é fazer um fechamento de vendas, às vezes é levar a condição do pagamento desejada, ou seja, o cliente quer pagar à vista, o cliente quer pagar parcelado e tu leva ele pagar à vista. Então tem várias maneiras em que ela vai distribuindo ali o treinamento, mas assim, é na prática. E é só assim que o seu vendedor vai aprender, na prática. Tu pode gastar em material, tu pode gastar em treinamento com ele, mas se não sentar com ele, ensinar isso na prática, executar, ele não vai memorizar. Já tem um estudo, a gente fala isso para os nossos mentorados. Vocês estão aqui hoje nos ouvindo também. Tudo que a gente está falando aqui, o seu cérebro só vai absorver 40% do que a gente está falando. Os outros 60%, vocês já nem lembram do que foi falado aqui dentro hoje. Então, é importante que vocês anotem, é importante que vocês falem, é importante que vocês façam para que isso fique enraizado dentro de você e dentro da sua equipe de vendas também, porque é só assim que eles vão aprender. Então, se eu não trabalhar com treinamentos para eles conseguirem aprimorar o conhecimento deles, eu não vou conseguir mostrar um diferencial de produto para o meu cliente. E aí tem os tipos de treinamento, né? Isso aí que tu acabou de falar é o treinamento de equipe e treinamento de venda, né? Como atender o cliente, o que fazer, o que falar. E depois tem o treinamento de produto também, né, Fábio? Todos os dias você pode treinar produto. Eu falo isso, você pode treinar uma vez por mês um treinamento grande com a indústria, trazendo um representante ou alguém para mostrar para você sobre um lançamento de produto, alguma linha de produtos específico. Você pode, uma vez por semana, fazer um treinamento de vendas, a sua gerente fazer esse teatrinho que o Fábio falou agora. Um atendendo o outro, mostrando como abordar, como atender, mas você pode fazer todo dia, pessoal, todo dia, 15 minutinhos por dia não é nada, 15 minutinhos, treinamento de produto. Pega um produto aqui e me fala benefícios e qualidades desse produto, explicando para o grupo, bom, agora sorteia outro, fala lá, o outro fala, isso gera interação entre equipe, isso gera aprendizado de produto. E aí eu quero trazer uma coisa para ti aqui, Fábio, que eu já falei para alguns clientes meus, né? O quão importante é o treinamento. Tu já foi num médico fazer uma cirurgia e ele falou para ti assim, cara, eu não treino, mas eu vou fazer diretamente contigo aqui, tá tudo certo. Cara, o ator treina antes de fazer uma peça de teatro. O cirurgião, ele treina muito antes de fazer uma cirurgia em ti. O mecânico treina antes de mexer no teu carro. Por que o vendedor não treina? Treina sim, treina para atender melhor, treina para vender melhor. Não é só sobre dinheiro, né, pessoal? É sobre atender o seu cliente melhor. E você só vai fazer isso, atendimento de qualidade, se você treinar. Treinem a sua equipe, treinem a sua equipe. Aí você vai virar para mim e vai dizer, Fabiano, mas eu tô cansado de treinar e depois treinar para o mercado e ele sair. Não tem problema, pessoal. Fique feliz quando você treina bem um vendedor e ele sai e vai para o mercado, e fique triste quando um vendedor que tu não treina ou ele não quer treinar e ele quer permanecer na tua empresa. Então pense nisso. Mas vale tu treinar, o cara ser bom um dia ele sair, do que aquele ruim que quer ficar. Ô Fabiano, e tem uma das coisas que faz com que você saia dessa guerrilha de preço, é você fazer campanhas de marketing atrelada a entregar valor e não a briga de preço, né? Hoje, como que tu vê que a gente poderia agregar valor numa campanha? Um exemplo para que a galera que está nos escutando aqui, os maestros, consigam associar. Poxa, como é que eu vou fazer essa campanha de venda de valor e não venda de preço? Então, dois formatos que existem. A gente sabe, quando tu vai promover um produto, é o depor sempre, né? É aquela campanha onde tu tá abaixando o preço e entrando na guerra. Agora, quando tu vai fazer para agregar valor, aí tu tem que trazer um produto que tenha maior qualidade do que aquele similar, daí tu tem que fazer um produto que ele fique uma foto bem tirada no Instagram ou um vídeo bem feito, e aí os teus vendedores têm que ser treinados para saber
benefícios e qualidades desse produto, porque quando o cliente vier, ele só vai agregar valor dizendo que esse aqui tem algo a mais, tem uma garantia a mais, tem uma entrega gratuita, ou o que tu vai agregar valor naquilo lá. Nem sempre é no preço, né? O preço dele é mais caro, mas tudo bem, mas ele tem uma garantia estendida, ele tem entrega gratuita, ou seja, os benefícios que traz aquele produto. Então, assim, é muito fácil só cortar preço, né, Fábio? O difícil é tu agregar valor num produto. E isso vem, desde o princípio, no marketing, no treinamento, né? E aí sim, finaliza com tu fazendo uma venda de um produto com margem. Sem isso, não tem como. Se tu não mostrar no teu marketing valor naquele produto e o teu cliente, quando for até a tua loja, o teu vendedor não saber aplicar essa técnica de mostrar benefício e qualidade, não tem como vender. Exato, exato. E uma das outras coisas também que eu quero trazer para que vocês possam refletir é trabalhar com a experiência do teu cliente em loja. O que que é a experiência do cliente? Quando a gente fala da experiência, é onde a gente consegue explorar muito mais a nossa lucratividade, explorar muito mais a margem em cima da precificação. Olha só isso daqui. Recentemente, a minha noiva ela fez aniversário e o Brasil inteiro vai saber a idade dela. E aí a gente fez uma coisa, ela detesta parabéns. Ela odeia Não parabéns. acredito. Ah, não, ela fica querendo, sabe aquele cachorro que quer entrar embaixo da mesa quando canta o parabéns? Então, É hoje ela ela. tá me odiando, então. Não, ela te odeia já. E aí, o que que acontece? O que a gente fez? Café da manhã, parabéns. E aí, quando foi no almoço, Parabéns. levei ela para um restaurante top, indicação do meu amigo Fabiano, o Rosso. É um restaurante de frutos do mar excelente. Gente, que povo que eu comi ali, meu Deus do céu. Ou como diriam nossos amigos do agro, aquele negócio com um monte de perninha. Aquele negócio com um monte de perninha ali. E, gente, olha só, experiência. Eu entrei lá. Quando a gente chegou naquele restaurante, o chão dele, assim, era forrado de conchinhas. Mas inteiro. Tu pisa ali, é só conchinhas. E aí eu olhei assim e falei assim, caraca, primeira abordagem, né? Na porta, quando você entra, tem uma iluminação diferenciada, tem uma abordagem da sommelier que vai te acompanhando também ali para poder entregar carta de vinhos. Então, assim, a experiência foi totalmente diferente, né? Então, ali foi o segundo parabéns. E aí depois a gente foi pro terceiro, porque qual que foi a sacada? Tá fazendo 30 anos, então vai ser um parabéns por não década. era 40? Não, só tem engano ali, né? E aí foi um parabéns por década. E aí à noite a gente foi também para uma experiência maravilhosa no sushi. Que experiência, né? Que experiência ali num dos maiores, acho que foi o melhor hotel, né, de Florianópolis ali. E aí, ou seja, a gente chegou lá também, uma mega experiência. Só que o preço, tu fala assim, pô, mas tá, eu vou pagar caro, eu vou pagar, isso é caro ou é barato? Pela experiência, tu fala assim, pô, saiu barato. Tu saiu de lá falando, é o mesmo preço que em outros Pô, lugares, mas a experiência foi muito melhor. Eu fui nesse sushi aí à noite e falei assim, caraca, esse daqui lá em São Paulo eu pago muito mais caro, ou o mesmo preço. Uma experiência E a inferior. experiência parece que eu tô ali num rodízio comum ali, né? De sushi ali, não, cara, né? Tudo diferente, o atendimento diferenciado, o ambiente, a O iluminação. atendente, quando vinha trazer o prato, Pô, explicava o prato. apresentava cada um ali, né? Cada ingrediente dentro daquele prato que estava sendo servido. É tudo diferente ali. E o preço era o mesmo. E não custa nada. O que ele fez ali não custa nada, foi só treinamento. Ou seja, tu foi atendido por uma pessoa que foi treinada para te explicar o prato antes de você comer. Não custa nada aquilo ali. Não tem valor monetário, né? O valor ali é de experiência, é aquilo que tu trouxe. Olha só, tu acabou de falar bem de 2 lugares onde tu teve uma experiência, e aí o que tu faz? Tu mesmo é o marketing desses lugares. Você está indicando, você está fazendo vendas para ele. Então ela não para ali naquele atendimento. Tem um pós, né? O pós-venda que a gente fala, às vezes é o pós-venda ativo que a gente faz, ou o próprio cliente indicando outros clientes para ti com marketing custo zero, né? E a pergunta é, o que você está fazendo de diferente hoje no atendimento da sua loja? Atendimento. Lembra que a gente fala do atendimento diferencial? Eu vou até corrigir a palavra, não vou nem falar o atendimento. O que você está fazendo de diferente na sua loja para melhorar a experiência do teu consumidor? Sabe o que vai diferenciar você de uma grande rede de varejo? Vamos falar que você é de confecção. Tu tem a sua loja lá, tu atende a moda feminina, público feminino. E aí, o que faz você se diferenciar da Renner, da Riachuelo, do Mazara da vida? Tu não vai conseguir brigar por preço trabalhando com os mesmos produtos.
Concorda comigo? Que ali eles faturam muito mais, o poder de aquisição é muito maior do que o seu. Então, se você for vender no mesmo nível de qualidade o produto, tu não vai conseguir. Agora, o que você pode fazer na experiência dele para você conseguir fidelizar? Hoje, o mercado está muito mais voltado a focar na experiência do consumidor do que no atendimento ali na questão de precificação, produto mais barato. Inclusive, eu dei uma palestra uma vez falando sobre a chegada da IA, né, da tecnologia de inteligência artificial dentro do varejo. E um dos meus cases de sucesso ali que eu fui analisar foi a Starbucks. A Starbucks, eu sou fanático pela Starbucks, né? Onde tem um Starbucks, se eu vou fazer escala no aeroporto, eu tomo 10 cafés, se for 10 escalas, eu tomo 10 cafés na Starbucks. Não pode ver mais Starbucks que eu cruzo a rodovia e paro ali para poder tomar um café. Então, assim, a Starbucks, ela tem uma história muito massa. Eles queriam ser conhecidos e como a melhor experiência de café no mundo. Esse era o objetivo da Starbucks, experiência de café. E aí, com a chegada da inteligência artificial, o que eles fizeram? Eles automatizaram alguns processos de análise de estoque, de abastecimento, análise de compras de mercadoria, reposição de mercadoria na loja. Eles automatizaram, porque ali são produtos commodities, né? São produtos repetidos. Então, eles não trazem novidade ali. Tu vai tomar o moca branco é o moca branco, ele tem os ingredientes do moca branco, o caramelo é o caramelo, tem os ingredientes. Não tem muito lançamento, é sempre não tem muito lançamento. Mas, por outro lado, tinha muita ruptura, né, Fábio? De tu ir Exato. buscar um produto e aí, com a tecnologia, eles sanaram a ruptura. E aí, o que acontece? Aí você fala assim, pô, então toda a base de abastecimento da Starbucks foi automatizada. Ué, mas e as pessoas? O que aconteceu com eles? Mandaram todo mundo embora, né? Porque o primeiro pensamento é, agora eu vou mandar embora, custo fixo vai diminuir, automatizei o processo, é aí que você se engana. Porque agora, o que eles fizeram? As pessoas que estavam por detrás do café, fazendo esses abastecimentos, que eram os atendentes, que estavam solicitando, fazendo a solicitação, frente atender. Eles perderam, ficaram com o tempo ocioso. E aí, o que eles fizeram? Trabalharam na experiência do cliente. Na experiência do cliente. Então, hoje, o atendente da Starbucks, ele se preocupa muito mais na experiência do cliente, em entender, em conhecer. Pode ver que hoje é padrão, antigamente não tinha isso, né, de você pedir o nome do cliente, de anotar ali no copo. Hoje tem algumas Starbucks que eles vêm até com uma mensagem, o atendente vai lá e escreve uma mensagem ali para você ter o dia, quando você olha para o nome ali, tu vê um sorrisinho, um emoji que eles colocam. Então eles vão trabalhando com a experiência, né? Desde o momento que você entra na loja, tem uma pegada diferente ali. Tu tá muito viciado em café, né, cara? Pô, caramba, você ficou com vontade de tomar um Starbucks agora, fala a verdade. Tá muito viciado. Então... Rolou um plim-plim aí de patrocínio Starbucks, nisso. ó, já vamos fazer uma parceria aqui, tá de graça isso. Mas assim, é sobre isso, né? Porque ficou muito forte o tanto financeiramente que eles economizaram ali em questão de tempo, nem questão financeira, mas o quanto eles economizaram em questão de tempo e que eles investiram no atendimento. Então, hoje Fábio, na loja é isso, e né? volta naquilo, né? Quantos clientes saíram insatisfeitos que iam tomar um café que não tinha, que estava em falta? Ele deixava de vender e ainda criava um mal-estar para o cliente que saía falando mal. Então, ao invés de acontecer aquilo que a gente falou ali do cliente sair falando bem, falava mal. E a experiência do cliente, né, Fábio? Tem várias coisas que custam muito pouco e que mudam o jogo. Por exemplo, um cheiro na loja, você ter um cheiro próprio na loja, isso não custa caro, qualquer loja pode ter. A música ambiente, no estilo da tua persona, do teu cliente, é muito barato para tu ter isso. Uma aguinha que tu sirva ali personalizada, isso custa R$1 e pouco. Então, assim, claro, a gente está falando aqui, depende do perfil de empresa, mas a gente está falando de não brigar só por preço, brigar por experiência. Então, assim, servir algo para comer, beber, o teu cliente que seja uma água, um biscoitinho, um cheiro na loja, um som na loja e o visual merchandising, todos os sentidos, o cliente poder tocar no produto, um atendimento de excelência, cara, isso tem é experiência. Tem uma loja, né, agora, minha memória, vamos buscar aqui no meu HD, que é super, o backup zero aqui, né, mas assim, tem uma loja que eu acho que é a Tiffany, né, a Tiffany, ela tem um padrão de abertura de loja. Ela tem um checklist de abertura de loja. Se tiver uma lâmpada queimada, enquanto não trocar a lâmpada, não abre.
Então, assim, hoje a Tiffany, pesquisa depois para vocês verem o checklist de abertura da Tiffany, aonde você entrar, o aroma tem que ser igual em todas as lojas, você tem que sentir, né, aquele cheiro, uniforme, música, maquiagem, penteado, tudo é padronizado vitrine, ali. tudo tem que estar igual. Não pode ter uma peça fora do lugar, não pode ter um produto diferenciado numa loja do que na outra. Porque, cara, vamos falar, né? A pior coisa que tem é tipo assim, ó, digamos que tu é cliente de uma rede de lojas, daí tu estás acostumado aí, tu vai numa outra cidade ou num outro bairro e tu entra na loja e tu não acha nada. Cara, é horrível isso. Padronizar até o layout da loja para quem tem mais de uma loja. Ó, fica a dica aqui, quem tem mais de uma loja, tem um padrão de layout na tua loja. O visual merchandising tem que ser igual em todas as lojas. Até o marketing, né, Fábio? O marketing está acontecendo numa loja, tem que estar acontecendo na outra. O Instagram de uma loja tem que ser igual da outra. Então, assim, quem tem rede de lojas tem que padronizar tudo, né? Eu lembrei de uma rede de loja que eu visitei de eletromóveis. E aí era na mesma cidade. Eles tinham 19 lojas, se eu não me engano. E aí o que que acontece? Quando eu entrei numa loja, aí tava lá um fogão na entrada. Aí quando eu entrei na outra loja, aí tava o ventilador na entrada. Aí quando eu entrei na outra loja, tava o som, caixas de som na entrada. Eu falei, uai, calma aí, não tem padrão nenhum, né? Agora entra, por exemplo, numa Casas Bahia, numa Magazine Luiza, tu vai ver as mesmas lojas, porém com tamanhos diferentes, mas a estrutura, né? O visual, o VM dela é o mesmo. Tu vai ter fogão na frente, vai ser fogão em todas as lojas. Tu vai ter o refrigerador aqui no canto, vai ter o refrigerador no canto. Agora, por exemplo, eu já tinha loja de eletromóveis que eu entrava que o refrigerador tava no meio. Pô, a gente tá falando de refrigerador. Hoje a estatura média da mulher brasileira é o quê? 1,60. A Gabi é 1,28. Mas. Da minha esposa? Tá falando isso da minha esposa? Não, 1,39. A minha esposa tem tanto de altura quanto tem de cabelo na parte de trás. 1,28. Então, assim, o que que acontece? Pô, você vai colocar um refrigerador na frente da loja e acabou com a loja. A pessoa entra ali, ela nem consegue enxergar o que tem no fundo da loja. Refrigerador pros cantos. Televisor pros cantos, guarda-roupa pros cantos. Ou seja, tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, porque senão, gente, cada loja vai ser de um jeito, o cliente não vai saber se encontrar, se ele tá numa outra cidade ou se ele tá numa filial tua. Você tem que facilitar a jornada do cliente pela né? loja. Né? E outra, se você tem aquela dificuldade de fazer o ser humaninho colocar o produto aonde tem que ser colocado, a gente até instruiu essa rede de loja. Cara, coloca uma fita assim, ó, no chão, aonde você vai falar assim, ó, daqui dessa fita pra cá, tu vai colocar exatamente aqui o guarda-roupa, essa fita aqui tu vai colocar desse formato aqui o fogão, pra desenhar isso mesmo, aí já né, dá pro ser humano. um outro podcast só disso aí, Fábio, porque assim, ó, o quanto custa o retrabalho dentro de uma empresa. Né? Tu explicar uma coisa mal explicada, o cara fazer, tu ter que ir lá corrigir, ele fazer de novo. Quanto custa o retrabalho? Mas isso é para um outro podcast. Mas tudo isso que a gente está falando envolve com posicionamento. Tudo isso é posicionamento. VM, precificação, experiência do cliente, você saber a escolha do produto, a briga de preço. Porque quando a gente fala de, pô, será que o meu concorrente está vendendo barato? Será que o que eu devo fazer? Eu vou entrar na briga ou não? Depende. Olha o quanto de assunto que a gente veio aqui falando hoje, abordando, para que você possa refletir se faz sentido ou não você aderir a uma briga, uma batalha que às vezes é desleal para dentro do teu negócio, olhando para o teu tamanho, olhando para o teu objetivo. E ainda para deixar uma frase para você que está ouvindo. Quem se posiciona melhor, lucra mais. Pense nisso. Quem tem posicionamento, lucra mais. 1 Samuel, capítulo 17, mostra... E eu tô assistindo uma série, olha, Fabiano, se tu não assistiu, assista. Chama eu não assisto série, né, cara? Porque eu tenho filhos pequenos em casa, cara. Tu tem tempo com a tua esposa Ou seja, se você não é o Fabiano, assista essa série que chama Casa de Davi, que ela é, assim, gente, é incrível. E ela retrata muito, assim, o dia a dia de Davi, como é que foram os bastidores, o que aconteceu ali numa forma mais detalhada, né, da passagem bíblica. E o Davi, ele não venceu Golias, né, com força, ele não venceu com agressividade, ele venceu com estratégia, né? Então, hoje, às vezes, o que eu trago de reflexão aqui para você é que hoje você não precisa atacar diretamente o seu concorrente.
saiba qual que é a briga que você vai enfrentar. Saiba qual que é a pedrinha que você vai lançar ali de fato para derrubar ele. Às vezes não seja... às vezes essa pedrinha não é o preço, é a experiência, né? A estratégia por Não trás. vença com o preço, vença com inteligência. Use estratégia e aí com a estratégia tu vai conseguir conquistar esse cliente, conquistar o cliente certo e lucrar. Porque no final das contas é isso, né, Fábio? Não é sobre brigar com o preço com o teu concorrente, é sobre lucrar para a tua empresa e não ficar só de olho no teu concorrente. Né? É isso, gente. É isso. Acho que pra gente encerrar, eu trago essa analogia para vocês que é extremamente importante. Às vezes a gente olha para o quintal do vizinho, a grama do vizinho é mais verde, mas é mais verde porque a gente tá aqui, mas a gente não sabe como que é dentro da casa dele, né? O quintal pode estar bonito, Ela mas e a parece casa, mais né? verde, né? Então tome muito cuidado porque às vezes aquele concorrente que está se prostituindo, né, praticamente ali, vendendo com preços absurdamente baixos e você vê que diante de uma pesquisa tu vê que o giro não é tão diferente do teu, não existe milagre. Não existe milagre no varejo. Muitas vezes em breve ele quebra e se tu fizer o mesmo, tu quebra eu junto. tenho aqui um caso pra gente poder fechar de quando eu fui fazer uma visita para um cliente nosso e ele falou assim, cara, abriu um concorrente aqui meu que tá fazendo assim, pô, fogão a, sei lá, R$200, uma coisa absurda. Pô, não custa nem a matéria-prima do negócio. Ele tava vendendo no preço da matéria-prima ali. E aí eu falei assim, calma, cara, calma. Ele entrou num programa de mentoria, não é, onde é o esbagaço, vamos fazer o vucu-vucu. Vai quebrar todo mundo ao redor e ele fica... Ele anunciava, vou quebrar a concorrência, vão tremer, a concorrência aqui vai chorar. E fazia um estardalhaço, vocês não têm noção. Pousava de helicóptero, e marketing agressivo, e carro de som. Fez um auê, fechou a loja, deu treta, gente se machucou na abertura e foi parar no hospital. Foi uma bagunça que aconteceu na loja, vocês não têm noção disso daí. Os bastidores assim, gente ferida, sangrando, indo para o hospital. E aí qual que foi a mídia? O pessoal entrando, levando caixa e bonito, mas a realidade ninguém mostrou. E eu falei que com esse empresário, foi tão forte esse barulho que os concorrentes se reuniram e fizeram uma reunião para tratar sobre esse cara que estava fazendo barulho na cidade. Isso daí foi na véspera de eu chegar na cidade e fazer essa reunião com ele. No avião eu recebi o vídeo da galera se machucando lá. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, quando a gente chegou lá, a única coisa que eu falei assim, dá tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Não existe milagre no varejo. Ninguém consegue viver por milagre. Esse cara tem que ser bilionário para ele conseguir sustentar ao longo de muitos anos. Ele é bilionário? Não, Fábio. Então, aguenta. Deu menos de um ano. Eram 10 lojas, 8 lojas que ele tinha na cidade. 8 lojas. Um ano. Quebrou tudo. Não existe uma loja mais em pé. Vocês têm noção disso? Todas as lojas foram quebradas. Faliu. Porque não existe milagre, gente. Matemática é matemática. Então, cuidado, tá? Às vezes você pode querer entrar numa briga que não é sua. Trabalhe com o que faz sentido para dentro do seu negócio e que faz, de fato, se conecta com o teu posicionamento hoje dentro do varejo. Busca legal? o seu cliente ideal, né? Não fique pensando. Fabiano, cara, muito obrigado por mais um Valeu, episódio. Fábio. Pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês. Eu quero deixar o convite para vocês. Sigam o nosso Instagram, fabio.arrudaoficial. No YouTube, @Maestria do Varejo. Nós temos uma meta de bater 10 mil inscritos. Então vai lá, ajuda a gente a bater esses 10 mil inscritos aí, que a gente vai sortear uma mentoria exclusiva, onde a gente vai passar um dia ali montando estratégia junto com a tua loja e a tua equipe, combinado? Então bora lá, te vejo no próximo episódio e não se esqueça, no Deezer e no Spotify, @Fala Maestro. Valeu, galera! Forte abraço, até mais, tchau, tchau.